Vamos então fazer uma retomada, Alessandro, do parágrafo 4, né? Como você não estava, então é bom a gente pegar no ponto que todo mundo possa compreender o que está em jogo aqui para o Hegel. A Rafaela, Rafael e Elda estávamos os quatro juntos. Eu creio que seria bom lermos o parágrafo 4 também, o caput, para que fixássemos, né? Para que fixássemos o assunto. Porém, a ideia é não ficar muito tempo. Seria só para contemplar aí o solo do espírito e agroecologia. Quem quiser, veja o vídeo anterior. Isso. Vamos lá então? Alguém lê para nós? Posso ler então, que eu já estou em débito aí com o grupo. O solo do direito é, em geral, o elemento espiritual, e o seu lugar mais preciso e o seu ponto de partida é a vontade, que é livre, assim que a liberdade constitui a sua substância e a sua destinação, e que o sistema do direito é o reino da liberdade efetivada, o mundo do espírito produzido a partir do próprio espírito como uma segunda natureza. Ótimo. Então, veja, na semana passada a gente fez uma introdução mais geral, inclusive bem humorada, bastante bem humorada. Acredito que hoje a gente já consegue dar alguns passos, né, mais profundos nisso aqui. Quer dizer, o que o Hegel está querendo dizer com essas expressões? Solo do espírito, elemento espiritual, segunda natureza. Né? Bom, quando nós falamos de solo, de fato, está certo, Alessandro, né? Brincar aqui com a agroecologia, é onde algo cresce, se desenvolve, né? Ganha consistência. Nesse caso, né? Que solo é esse? Diz Hegel, o elemento espiritual. Ou mais precisamente, a vontade, que é livre. Então esse solo, no fundo, nós na semana passada falamos de liberdade, falamos de costumes, né, de uma série de aspectos. Contudo, o mais próprio aqui teria que ser a liberdade. Quer dizer, porque o espírito só é espírito enquanto livre. Se ele não é livre, é estranho chamarmos de espírito. Não é? Contudo, esse espírito aqui não deve ser entendido de maneira religiosa. Não deve ser entendido de um modo específico, por exemplo, como ocorre na tradição ocidental, na qual o termo espírito, em dado momento, foi entendido de modo restritivo, né, apenas ao nível da religião. Hegel também entende espírito ao nível da religião, porém, ele não, para Hegel, o termo espírito não se limita, né, ao espírito religioso. O espírito religioso é um dos modos, é uma das maneiras como o espírito se manifesta. Né? No caso aqui, né, nós falamos, num dado momento, de cultura, já falamos nos encontros anteriores também de cultura, quando fala-se de alienação do espírito, né, ao nível da fenomenologia do espírito. Mas, fundamentalmente aqui, é o espírito chamado objetivo. É o espírito na medida em que ele é ativo, na medida em que ele realiza uma certa atividade. Qual? A atividade de produção de um mundo. Um mundo ético, um mundo moral, um mundo político. Também o mundo religioso. Né? Mas aqui, fundamentalmente, o mundo ético e político. Esse é o espírito... Estão felizes. Esse é o espírito livre. Né? E quando ele fala de mundo do espírito, fundamentalmente é esse espírito ético e político que ele tem em mente. A segunda natureza, da mesma forma. Né? Que segunda natureza é essa? Falávamos na semana passada em cultura. Ótimo. Mas dentro da cultura, qual que é a especificidade? O aspecto moral e político. Né?
essa segunda natureza é fundamentalmente a nossa natureza ética. A nossa capacidade de nos relacionar com o outro, de nos reconhecer no outro e de, com o outro, desenvolver um âmbito de reconhecimento, um âmbito de relações determinadas, podemos chamar de históricas, podemos chamar de sociais, mas um âmbito de relações determinados no qual quem se realiza é justamente o espírito, nesse sentido de que o espírito somos nós. Nós, a nossa cultura, o nosso tempo, a nossa história, o conjunto da vida social na qual nós existimos. E aqui com a especificidade, como eu estava dizendo, do mundo ético, do mundo político. Hegel não separa essas duas esferas. Ética não é separada de política para ele. Política não é separada de ética. Nesse sentido, ele está pensando como os gregos, para os quais ética e política conformavam um único, como que eu posso dizer? Conformavam um único espaço, né, vamos dizer assim. Né? Conformavam um único fundamento. Eu creio que seria isso, Dom Alessandro, quanto ao parágrafo 4. Viu, eu só queria lembrar que essa talvez seja a maior herança, por exemplo, que o Gramsci toma do Hegel, né, para a sua política. Justamente. A política gramsciana é essa dimensão. Tem esse fundamento ético, né, justamente. O adendo é bastante grande, nós não chegamos a ler no encontro anterior, mas o que ele faz no adendo é justamente discutir esse ponto. Por exemplo, noções como liberdade da vontade, ele discute isso no adendo. Ele fala que a vontade sem liberdade é uma palavra vazia, né? O mesmo ali que ele estava falando em relação ao espírito, de modo que a gente pode avançar, né? Eu considero que a gente não precisa ler esse adendo. Depois, mais ao que seria de fato a anotação do Hegel. Aqui houve uma inversão, né, em relação ao original utilizado pelo Miller, mas que também só complementa o que nós já estamos discutindo, de maneira que, estando a par desse solo, né, dessa plataforma, nós devemos nos perguntar como então a vontade livre se determina enquanto livre. Já que o que está em jogo não é a primeira natureza, não é a natureza física. Não está em jogo aqui a pessoa física, portanto, mas a pessoa moral, aquela que é livre. Como que ela se determina? Essa deve ser a nossa pergunta. Ora, essa pergunta é respondida por Hegel nos parágrafos 5, 6 e 7. Podemos avançar então? Você continua, Alessandro? Parágrafo 5, então. A vontade contém o elemento da pura indeterminidade ou da pura reflexão do eu adentro de si, na qual estão dissolvidas toda a restrição, todo o conteúdo imediatamente aí presente pela natureza, pelas carências, pelos desejos e impulsos, ou dados e determinados pelo que quer que seja. A infinitude irrestrita da abstração absoluta ou universalidade, o puro pensamento de si mesmo. Ótimo. Aqui também nós vamos ser mais rápidos, né, mais céleres, na medida que é um parágrafo que nós já discutimos na semana passada. Contudo, naquele momento, ficou algo ainda a se ver, porque nós demos mais ênfase às duas notas que o Miller aqui inseriu, a nota 21 na palavra vontade e a nota 22 na palavra adentro. Bem, nós discutimos isso, inclusive uma pequena, não é divergência,
discordância, mas uma pequena diferença, né, em relação ao modo como Miller interpreta essa passagem, mas o tempo, né, acabou de modo que a gente não deu uma visão mais geral aqui do parágrafo. O que nós entendemos por essas expressões? Por exemplo, pura indeterminidade. Na área de cada um, aqui, quando nós nos deparamos com esse termo, o que é algo indeterminado? Indeterminado é que não se sabe a determinação, né, que age sobre a coisa, né, pensada, não sei. Ou ainda que não tem uma forma definida. Hegel vai chamar isso de determinidade. Então, aquilo que é indeterminado é que é carente de uma determinação, como você disse, e por ser carente de uma determinação, não tem ainda uma determinidade, uma forma definida. Ora, se a vontade contém esse elemento, então inicialmente ela é indeterminada. Ela não tem uma forma determinada. E note que ele fala pura indeterminidade. Só que ele define essa pura indeterminidade. Ele chama ela de pura reflexão do eu dentro de si. Aqui a diferença com o Miller, o Alessandro, é que ele coloca esse adentro, supondo haver um movimento do eu para dentro de si mesmo. Então, na verdade, Miller está aqui pensando no eu empírico, como eu brinco, ou brincava o eu de carne e osso, cada um de nós como indivíduo, na medida que nós vamos interiorizando. Eu considero que isso é pertinente, é uma reflexão possível, mas me parece que não é aquilo em que Hegel está pensando. Hegel, na medida que ele passa à filosofia do direito, na medida que ele passa ao chamado espírito objetivo, ele deixa para trás toda a discussão que nós poderíamos fazer em termos de um indivíduo concreto. O indivíduo concreto, para Hegel, de carne e osso, vamos dizer assim, no fundo só aparece ao nível da antropologia, que é o momento anterior na filosofia do espírito à fenomenologia e à psicologia. Ou seja, dentro do espírito subjetivo, no âmbito aqui das ciências filosóficas, da enciclopédia das ciências filosóficas, nas chamadas ciências do espírito subjetivo, nós temos a antropologia, a fenomenologia e a psicologia. Na antropologia, nós temos, podemos dizer assim, o indivíduo no seu estado natural. Ele vai chamar isso de alma natural. Vai falar da alma que sente, vai falar dos sentimentos, quer dizer, tudo aquilo que ocorre conosco enquanto seres naturais, no âmbito lá da primeira natureza. Compreende? Na fenomenologia do espírito, está em jogo, segundo Hegel, o espírito que aparece. Quer dizer, essa manifestação nossa, evidentemente, enquanto conscientes. A fenomenologia, então, trata desse modo de como nos tornamos conscientes e de como, uma vez conscientes, desenvolvemos a liberdade. Mas esse desenvolvimento da liberdade passa, inicialmente, pelo desenvolvimento do nosso eu, que é a parte do espírito teórico, que é a parte da psicologia. Agora, ao nível do espírito objetivo, ou ao nível da filosofia do direito, que é idêntica ao espírito objetivo, o que está em jogo não são mais esses momentos determinados, mas o modo como o espírito, ou agora a pessoa, que já se sabe livre, atua no mundo.
Então aqui tem um problema, quer dizer, Hegel está pensando no indivíduo empírico, concreto, em nível natural, de carne e osso, ou está pensando já no espírito livre, em nós, sim, concretamente de carne e osso, evidentemente, mas não mais nesse estado físico, né, de ter que interiorizar a sua compreensão do mundo, de ter que interiorizar o seu próprio ser no mundo. Me parece que isso já foi feito nos momentos anteriores da filosofia do Hegel. O que está em jogo agora é esse espírito já interiorizado, como que ele agora, mais uma vez, se exterioriza. Só que agora se exterioriza de modo ativo, de modo consciente, de modo livre. Porque uma coisa é nós nos percebermos como pessoas de carne e osso, que têm fome, que têm vontade de beber água, que têm que trabalhar para seguir na vida, que têm que estudar, esse tipo de coisa. É um ponto, é um momento da nossa existência. Mas uma vez que eu apreendi essas circunstâncias e essas instâncias do meu ser, como que eu exerço isso que eu aprendi? Como que eu exerço isso que eu interiorizei? Ou como que eu exerço essa liberdade a qual eu acedi do ponto de vista do conceito, do ponto de vista da minha compreensão. Então, nesse ponto, me parece, não há mais necessidade de interiorização. Não há mais essa necessidade. Ao contrário, há a necessidade de uma exteriorização. Porém, aqui, ética e política. Não natural mais. Por isso, estamos ao nível de uma segunda natureza. Se tivéssemos que interiorizar alguma coisa, ainda estaríamos ao nível da primeira natureza. Como estamos ao nível da segunda natureza, a minha visão é essa, né? Quando ele fala de pura reflexão do eu, e identifica essa pura reflexão do eu com a pura indeterminidade, não pode ser adentro de si, né? Tem que ser dentro do próprio eu. O eu já é consciente de si mesmo, ele já tem autoconsciência, ele já sabe que ele é livre, mas ele ainda aqui, nesse momento alfa, ele ainda não exteriorizou essa liberdade. Ele mantém-se apenas no nível de um saber de si mesmo, mas ainda aqui, meramente, sem ter o que fazer com essa liberdade. Tá? Pô, mas era mais para o Alessandro. Ele aqui. Ser chefe é difícil, né? Tem que parar às vezes. Mas veja, o final, né, do parágrafo nos ajuda a entender isso mais ainda. Porque é justamente nessa pura indeterminidade ou nessa pura reflexão do eu dentro de si que são dissolvidas toda restrição do conteúdo imediatamente aí presente pela natureza. Então, todas aquelas limitações que nos níveis anteriores nós tínhamos, nesse ponto está dissolvido. Então, não há mais um movimento para dentro. Já estamos dentro. Senão, teríamos ainda que dissolver isso aqui, que é o trabalho que foi feito ao nível da psicologia, que foi o trabalho que foi feito ao nível da fenomenologia. Evidentemente que nós aqui continuamos fazendo isso, o tempo todo. Mas do ponto de vista da ciência, da exposição, podemos considerar que isso já foi feito. Porque quando eu faço isso, quando eu dissolvo uma restrição qualquer nesse momento, eu mesmo, aqui, né? Enquanto eu dissolvo essa restrição, eu não cheguei nesse momento aqui, de uma pura reflexão dentro de si mesmo. Se eu chego nessa pura reflexão, evidentemente, é que essa restrição já foi dissolvida. Só que isso não, ao nível da vida concreta, e não ao nível da exposição científica. Tá?
No nível da exposição concreta, sim, eu posso me dar, eu tenho que, né, levar em conta que eu estou aqui, como o Alessandro acabou de fazer agora, ele acabou de dissolver uma restrição. O seu eu dentro de si, ele não estava completamente dentro de si, porque você foi chamado a resolver um problema. Então uma restrição se apresentou a você. Você dissolveu essa restrição, você resolveu o problema e voltou. Então agora você pode refletir puramente dentro de si. Até que outra restrição até que outra apareça. Então ao nível da vida, que fechou de novo. Ao nível da vida é assim. Não deixa, depois a gente. Ao nível da vida é assim. Mas aqui, como ele está ao nível da ciência, a gente estava discutindo enquanto estava resolvendo o problema, eu não posso dizer mais que é um movimento para dentro, como o Miller pressupõe no adentro que ele cita ali, justamente porque Hegel diz, né, que aquela reflexão já está dissolvida toda a restrição. Então, se houvesse ainda um movimento para dentro, ou adentro, não poderia haver mais restrição. Que é esse momento em que o indivíduo, ou a pessoa, ou eu, ele sabe de si mesmo, ele é autoconsciente, e portanto ele é autoconsciente da sua liberdade, e sendo consciente da sua liberdade, a sua reflexão é pura dentro dele mesmo, sem ainda ele ter manifestado fora de si essa liberdade, quer dizer, ser interagido, e sempre ética e politicamente. Então esse primeiro momento ele é interessante por conta disso. Nós não podemos aqui ao nível da exposição misturar com esses elementos empíricos, com esses elementos concretos. Embora a um nível de aprendizado, a um nível didático, pedagógico, e como estamos aqui na pedagogia, não, na educação, claro que nós temos que levar em conta esse aspecto do aprendizado, né? Mas ao nível da demonstração não. Aqui a minha diferença com o Miller em relação ao adentro. E mais do que isso, essa restrição é o quê? São conteúdos presentes pela natureza. Então são conteúdos empíricos. Presentes pelas carências, pelos desejos, pelos impulsos. Já estava aqui a discussão poderíamos iniciar aqui a discussão com Leônidas, mas ele não está aqui, vamos deixar para quando ele vier. Ou dados e determinados pelo que quer que seja. E aí, claro, isso é contingente. O que significa isso exatamente? Não sabemos. É qualquer coisa que possa, de uma maneira ou de outra, restringir essa reflexão dentro de si mesmo. Essa pura reflexão dentro de si mesmo. E aí ele completa. A infinitude irrestrita da abstração absoluta ou universalidade. O puro pensamento de si mesmo. Alguém pode pensar, poxa, mas isso não é positivo chegar a esse ponto? Sim, é positivo chegar a esse ponto. Na medida em que, permanecendo ao nível fenomenológico, a gente vai permanecendo numa certa exterioridade de consciências que ainda exigem e necessitam reconhecimento mútuo das outras consciências. Só havendo esse reconhecimento das consciências é que nós atingimos esse nível do espírito, que Hegel vai chamar de autoconsciência universal. Quer dizer, é quando nós, mesmo enquanto indivíduos, sabemos que somos um só. Isso é o espírito para Hegel. Isso é a razão para Hegel. Quando ele fala da razão na história, por exemplo, vocês estão vendo na filosofia da história, é essa autoconsciência universal se exercendo. E aí não é um indivíduo de carne e osso, mas um conjunto de indivíduos atuando como se fosse um só. Ou no caso de indivíduos, de povos, né? Enfim, justamente. Indivíduos nesse sentido mais amplo daí. Mas não indivíduos mas também indivíduos, né? Mas também... Não, nesse caso do indivíduo de carne e osso,
Eu brinco com essa expressão, não carne e o osso. indivíduo de carne e osso, mas... Mas o indivíduo de carne e osso também, se você quiser. Mas em que sentido? No sentido de que ele pode estar representando um povo, um grupo, uma nação. As brincadeiras do momento, né? A gente fala do Bolsonaro. Mas quem é o Bolsonaro? Não é ele. É um certo grupo que ele representa ali. Falávamos do Lula agora mais cedo. Não é o Lula o indivíduo de carne e osso. O Lula não é aquele indivíduo de carne e osso. Ele é uma certa representação de um certo grupo social, de um certo grupo político, né, etc, etc. A Rafaela também não é a Rafaela, empiricamente falando, de carne e osso, mas ela representa um grupo. Quando ela fala, né, quando diz algo, não é ela sozinha falando. Não é um indivíduo limitado, como querem os liberais, por exemplo. Né? Mas é sempre um conjunto de indivíduos falando através de um indivíduo de carne e osso. Por isso que na filosofia da história, Hegel vai falar da astúcia da razão. E vai falar da paixão. Quando o indivíduo pensa que, ingenuamente pensa, né, que ele sozinho está realizando as coisas. Não está. Não está. Com isso, nós finalizamos o parágrafo 5. Não sei, no caso vocês teriam alguma observação, já que se foi restringido. Não, tá ótimo. Depois eu vou ver os outros vídeos lá para correr atrás ainda do prejuízo. Avançamos ao 6 então, ou vocês também têm questões? Não. Não, né? Elza? Não? Então vamos ao 6. Só uma coisa, né? O que você estava falando, eu que até ia perguntar, e acabou sanando um pouco, mas do indivíduo falar enquanto outro, né? Essa é aquela que a gente discutiu na semana passada, da universalidade de cada indivíduo interagindo entre as suas universalidades, no caso. Isso seria mesmo. essa Isso mesmo. Porque nós não aprofundamos muito isso. Agora eu não lembro a passagem que está, depois a gente pode dar uma olhada, mas todos nós somos consciências individuais, num dado nível. Mas na medida que nós entramos em relação, essa consciência deixa de ser individual. Porque a própria linguagem, a linguagem é uma expressão não da minha consciência individual, mas da minha consciência de grupo, da minha consciência de classe, da minha consciência de cultura, de civilização, não importa que o nome que eu der para isso. Eu vou sempre estar falando ao nível de uma certa cultura, de um certo ponto de vista que não é meramente individual. E lembrei lá, é o Robinson Crusoe, o indivíduo lá da ilha. Isso, o Robinson, mas é um náufrago. Mas não lembrava. Mas sexta-feira. Mas ele lembrou de um filme que eu um náufrago, é que eu não sabia que tinha esse livro. Aí tem o sexta-feira, né? Isso, Eu esqueci do nome. É interessante essa coisa do pensamento, né? Que o próprio conteúdo do pensamento é uma linguagem que é socialmente compartilhada, né? Quer dizer, o próprio fato de você pensar por meio de uma linguagem que é socialmente compartilhada já te coloca em relação com a cultura, né? Justo, perfeito. É. E quando o indivíduo adquire ou se eleva ou alcança a consciência disso, não empiricamente falando, não como apenas um fenômeno social, mas como um fenômeno, como é que eu poderia dizer, interno a ele mesmo, ele adquire a autoconsciência universal. Ele chega ao nível da razão. Daí que é legal estudar o Vygotsky, né? Da Isso. questão dos símbolos e como que a pessoa vai se desenvolvendo não só, né, naquela interação pessoal com o mundo em si, mas com toda... Há muitas relações legais que alguns estudiosos fazem, por exemplo, do Hegel com Vygotsky, do Hegel com Piaget, que o Hegel até diz na fenomenologia do espírito, não aqui na filosofia do direito, o caminho que o espírito universal passou, todo indivíduo empiricamente, individualmente passa. Como que é?
É a ontologia. Não, como que é? É o que como que chama aquilo que acontece no nível do indivíduo? Que o Vygotsky fala isso, né? E que acontece no nível universal. Bom, enfim, eu esqueci o nome. Tem Também não lembro. Um termo técnico para isso, né? Particular universal ou singular universal? Um dos dois. É tudo relacionado a isso, mas tem outro nome ainda. Mas é isso, é o nível do indivíduo. Agora também não lembro. Cada indivíduo. Tem tempo que eu li o Vygotsky, a gente tem que voltar a ler o Vygotsky. Então veja, partindo disso, nós atingimos essa consciência universal. E aqui nós estamos já nessa consciência universal. Contudo, ela, de certa maneira, materializada no indivíduo, concreto. Acredito que é por isso que o Miller coloca esse adentro. Se o indivíduo atingiu esse nível, ele já está ao nível dessa consciência, dessa autoconsciência universal, perdão. Ele pode não estar consciente de todos os aspectos dela, mas intuitivamente ele já tem. E como é que é o aspecto imediato, o primeiro momento, imediatamente, essa pura indeterminalidade é algo imediato, então de algum modo o indivíduo já teve acesso a ela, mas ele não desdobrou no seu movimento, na sua ação. Mas isso se resolve no parágrafo 6. Aí no caso do parágrafo 6 eu vou sugerir, embora o Rafael vai sair daqui a pouco, que a gente leia também a anotação, tá? Para que fique claro para a gente, fique mais claro, o que o Hegel quer dizer. Porque primeiro ele é indeterminidade, agora é determinidade. Isso. Vamos lá, o beta então. Primeiro foi o alfa, agora o beta. O eu é igualmente o passar da indeterminidade indiferenciada à diferenciação, ao determinar e ao pôr uma determinidade enquanto conteúdo e objeto. Esse conteúdo pode ser então ou dado pela natureza ou gerado a partir do conceito do espírito. Por esse pôr-se a si mesmo enquanto eu determinado, o eu entra em princípio no ser aí. É o momento absoluto da finitude ou da particularização do eu. Ok, então aqui que nós teríamos aquele indivíduo empírico, aquele indivíduo concreto de carne e osso, mas sabendo-se universal. É o que a Rafaela referiu agora, que nós falamos na semana passada também. Como assim? Como indivíduo de carne e osso, eu estou me referindo aqui ao que Hegel chama de ser aí. Somos nós enquanto tendo um corpo. Como também lá no parágrafo 1, no adendo do parágrafo 1, me parece, ele falava da alma e do corpo, da ideia, do direito, como sendo composta de conceito e objetividade. Ele fez a relação do conceito com a alma, da objetividade com o corpo. No nosso caso, é a mesma coisa. Nós, enquanto pessoas de direito, somos isso. Nós somos um ser aí, um indivíduo concreto. Mas, ao mesmo tempo somos um universal. E, mais precisamente, uma autoconsciência universal. É essa autoconsciência universal que nós somos, que de algum modo está particularizada em nosso corpo, e nós sabemos disso, e por isso agimos como seres livres nos ambientes em que frequentamos, nas situações em que nos encontramos, etc. Nesse momento, então, diz Hegel, o eu, que é essa autoconsciência universal, é ao mesmo tempo, veja, ele não é a diferenciação, mas ele é o passar. Essa palavra passar aí é muito importante. É o passar da indeterminidade indiferenciada à diferenciação. Porque imagina, eu vou ter que falar disso, perdão. Eu só falo dos bolsominions, né?
Vamos pensar em imagens aí. Tem que usar o pensar em imagem. Mas também podemos falar de Lula Minions, Alessandro Minions, Manuel Minions, Rafaela Minions, todos Minions. Ou seja, indivíduos que assumem um certo ponto de vista, mas sem refletir sobre até que ponto aquilo que eles assumem é uma determinação a partir deles, ou se é meramente uma determinação deles, vinda de fora. Vinda de fora. O que o Hegel quer dizer exatamente aqui? Que se eu atinjo aquele primeiro momento, o da vontade como pura indeterminidade, eu não sou ainda efetivamente livre. Eu sou formalmente livre. A lei, inclusive, nos assegura essa formalidade. Mas para que ela seja exercida, evidentemente ela tem que ser exercida. E quem é que pode exercê-la? O indivíduo. O ser aí. O universal que se sabe um ser aí determinado, esse universal que se sabe este Manuel Moreira, é esta Rafaela, é este Alessandro, este Rafael, é esta Elda, e assim por diante. Ou então esse ser aí, cada um de nós, que se sabe um universal. E porque se sabe universal, se sabe livre e atua. Inclusive, às vezes, transgredindo certas leis, que podem ser legais, mas também podem não ser morais. Então aí ele tem o direito de transgredi-las. Claro que nem sempre isso ocorre da melhor maneira possível. Mas vamos ficar por aqui. Tem isso. Né? Só quero dizer que tem essa possibilidade. Né? Esse é um tema muito clássico, né, da política, né? Eu sou um cara bem que eu gosto de sofrer, né? Tava vendo uma palestra lá do pessoal conservador, né? E a mulher falando assim, os valores, né? Os valores naturais, né? Que são a vida, a propriedade, a liberdade, nessa ordem, né? E aí assim, remete ao Locke, né? Remete àquela discussão toda. E isso que o Hegel está falando é justamente assim, pensando empiricamente, né? Como que a sociedade se organiza para isso? Me parece, não sei se eu estou... Mas veja, a ideia do Estado moderno, aquele, né, o ente que age de forma indeterminada para todos, igualmente, vamos dizer assim, né? Uma esfera de atuação indeterminada, quer dizer, o Estado não age diferentemente para o Manuel, para o Rafael, né? E o ser... agindo nesse mundo político, né? Enquanto ser livre, né? Como cidadão. Na verdade, isso me parece que essa característica primeira é a característica que empiricamente se transforma no cidadão. No cidadão. Quando ele chegar na parte do Estado, perfeitamente. Né? Eu já estava ouvindo você falando, eu já estou vendo, e eu estou vendo Marx também nisso, né? Mas é maravilhoso isso. O que eu acho jeito legal, que você falou foi muito bacana. O que eu acho legal é que tem gente que gosta de ler se separando, né? Porque em A não é assim, não, acho que também tem que olhar os pontos em comuns. E eu acho que aqui nós estamos tentando mais os pontos em comuns. É isso, que nos ajuda. Claro, vai chegar a hora de diferenciar. Mas eu acho que os fundamentos, eles são comuns. Eu tenho isso também. E aí, assim, tem essa nossa esfera do cidadão livre, universal, dentro da sociedade, e tem o indivíduo, né, o que é o diferenciado, né? Sim. E, putz, é fantástico isso. Assim. Até porque o cidadão, enquanto tal, ele tem que... Estou avançando aí 3.000 léguas, hein? Submarinas ainda. Porque ele tem que sair da família e tem que se distinguir da sociedade civil. Porque como membro da sociedade civil, ele só é um indivíduo interessado. Individualista, blá, 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 blá. Ele, no caso para Hegel, tá? Ele só começa a pensar eticamente quando ele se vê como cidadão. E ético socialmente. De maneira que o Estado formal,
nós brincávamos aqui na primeira reunião, o burô, como é que fala? Como o Marcos falava? Que o Estado é o gerente dos negócios da burguesia. Isso. Né? Esse aí é o Estado que está no primeiro nível. Aqui, que é meramente o Estado de direito formal. Quando Hegel vai falar do direito abstrato. Quer dizer, é essa estrutura formal das leis e você, enquanto indivíduo, tem que se subordinar a essas leis. Quer dizer, quando o Estado diz que vale para todos, nesse nível formal, está apenas nesse primeiro nível aqui. Então ele não diferencia A de B, de C, de D. Mas há que diferenciar se ele quer realmente ser um Estado livre, se ele quer ser um Estado ético. Agora, como que é essa diferenciação? Ela não é uma diferenciação e não pode ser uma diferenciação meramente como faz Hobbes, né? A questão do homem, lobo do homem, o mais forte. Não, mas tem que ser no sentido ético-político. Bom, e aí que, no caso de Hegel, é uma dificuldade da gente analisar. Como é que Hegel está pensando nisso? Alguns já achavam que ele era um cara conservador. Outros achavam que ele era um democrata. Eu estou pensando que agora, tipo, que eu estou lendo aquele livro da Milo Assis, da Tomada de Consciência, que fala dessa questão de você ter, ela até cita um pouco do Marx, assim, da consciência de classe em si, classe para si, né? E me parece o pouco em si, esse disso, primeiro momento, o para si, quando ocorre a diferenciação. É uma outra apropriação do Marx do Hegel também, né? Sim. Quando Primeiro, para você ter a consciência da classe para si, você tem que ter a noção de coletividade. Isso. Primeiro, você tem que participar de algum modo daquela classe já, né? O para si é o universal, né? Sim. É a consciência do universal. Acho que é em outras palavras. Já voltado para si. E aí eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque um pouco eu acho que eu tô no caminho para a consciência para si, para as pessoas terem nunca vão atingir. Tá longe demais. Alguns vão. Aí tem que pensar assim, alguns. O meu primeiro curso, me permita aqui uma pequena propaganda do passado. O meu primeiro curso, Alessandro, foi para metalúrgico, sabia? Eu te disse isso. O meu foi para eletrotécnico. Só que eu tinha 17 anos. E dei um curso para 20 metalúrgicos. Eu não sabia o que dizer. Você deu o curso? Dei o curso. Eu tinha 17 anos, fui dar o curso para metalúrgico. Nossa, 17? E aí eu não sabia bem a coisa de retorno, né? O feedback e tal. E eu fiquei assim, e aí fui conversar com o coordenador depois, que chamava Catatá, quer dizer, o nome dele eu não sei, mas o apelido era Catatal. Falar das minhas dificuldades, mas eu acho que o povo não está entendendo e tal. Aí eu falei, não se preocupa, se houver um retorno de 20% desse, fico feliz, porque isso vem depois, com o tempo. Aí eu fiquei feliz, que bom, então. Então agora eu uso isso até hoje, né? Então, fique feliz, porque não vai ser todo mundo de uma vez, né? Exatamente. Como que se dá essa diferenciação, né? Foi o ponto que nós não terminamos. Depende. Hegel não precisa isso, porque não tem como precisar. Quer dizer, ocorre de múltiplas maneiras, como eu diz aqui, ao determinar e ao pôr uma determinidade enquanto conteúdo e objeto. Esse objeto aqui, né? Aquele... Só uma coisa, só para ficar claro, então, o eu é igualmente o passar. O passar, que você falou que é muito importante, me parece que a gente pode entender o certo como uma elevação de um grau, ou como como uma ação mais desenvolvido. Como uma ação. Mas uma ação que melhora, ou uma ação que melhora, ou que desenvolve, ou que aperfeiçoa. Nesse caso aqui, ele não está qualificando. Por exemplo, o Alessandro decidiu ser chefe de departamento. Ele passou da indeterminidade indiferenciada à determinidade, à diferenciação. A Elda decidiu fazer sistematicamente... Fazer o TCC ano que vem. Isso. Ou então, eu ia dar o exemplo daqui. Esse cara também, né? Passou da indeterminidade indiferenciada, quer dizer, passou do amor, sem forma, sem definição, sem distinção,
há uma forma determinada, a diferenciação. E todos nós nos diferenciamos. Essa diferenciação, até podemos ver aqui no alemão como é que o Hegel escreveu isso. Ó, aqui ele usa Unterscheidung, né? Unterscheidung. Eu preferia outro termo, Differenzierung, né? Por quê? Porque essa Unterscheidung é mais uma distinção, um processo de distinção. Agora, o Differenzierung, eu coloco minha língua aqui agora, vem de diferença. Essa diferença implica que ela importa para nós. Enquanto com a Unterscheidung, com essa diferenciação no sentido de uma distinção, né, vem de Unterscheid, que ela é indiferente. Ela pode ser indiferente. Mas nesse caso, ele está querendo discutir em geral ainda. Sim. Quer dizer, como que se ocorre essa diferenciação em termos concretos, não está claro aqui. Mas está claro que há um processo de diferenciação que pode ocorrer de várias maneiras. Ou seja, o conteúdo pode ser dado pela natureza, então é algo natural. Por exemplo, alguém quebra uma perna. Bom, se quebra uma perna, tem que mudar o modo de viver. Ou então nasce de tal maneira, esse tipo de coisa. Mas também pode ser gerado a partir do conceito do espírito. Quando você fala de elevar, eu entendo nesse sentido aqui, gerado a partir do conceito do espírito, é uma decisão consciente. A Elda toma uma decisão consciente de vir para o seminário. Você, a Rafaela, o Rafael, o Leônidas, os outros meninos. O conceito do espírito é liberdade, né? Justamente. Então, sempre que houver uma decisão e uma ação fundada na liberdade, mesmo que equivocada, diga-se de passagem, ela está nesse âmbito de uma elevação do eu. Claro que teremos que discutir qual que é a natureza desse equívoco. Teríamos que discutir isso. Mas ela é infinitamente mais rica do que uma determinação natural. Porque a determinação natural eu não escolho. Eu não escolhi, por exemplo, ter essa cor, ter esse tamanho, ter esses olhos, esses dentes. Eu não escolhi. Agora, isso me diferencia de vocês. Agora, essa é uma diferenciação que nela mesma ela é indiferente. Por isso que é um erro ter preconceitos de cor, de raça, de classe, essas coisas. Quer dizer, a gente poderia fundamentar em Hegel uma crítica a esse tipo de preconceito. Claro que isso não está aqui, né? Estamos elaborando. Agora, quando a diferenciação parte do conceito, aí é o que nós fazemos, como diria o Sartre, com que aquilo que os outros fizeram de nós, justamente. Aí ela conhece essa frase aí, ó. O que importa é o que a gente faz com aquilo que os outros fizeram da gente. Isso é a liberdade. Então veja, para concluir então, por esse pôr-se a si mesmo enquanto eu determinado, o eu entra em princípio no ser aí. Note que ele coloca ainda em princípio. Essas filigranas, elas são importantes também. Por que ele escreve em princípio? Porque ele poderia não se colocar no ser aí. Ele poderia se abster. Aquele indivíduo só fica em cima do muro. Aquele indivíduo que só fica em cima do muro, o que acontece com ele? Ele se põe no ser aí? O sujeito em cima do muro, ele não passa do momento alfa para o momento beta, vamos dizer. Justamente. Assim. Ele se mantém na indiferenciação, né? Justamente, eu também penso nesse motivo. Concorda, Elda? Não sei.
Fica pensando naquelas milhões de pessoas que foram para a rua, por exemplo, contra a Dilma, né? Naquele momento de onda, né? E agora, com tudo que está acontecendo... Eu prefiro não me manifestar, quem fala desse modo. Né? Agora que o PT saiu, que era o que importava, agora os ladrões estão lá, mas eu não vou mais me manifestar. Então, quer dizer, ali não foi produzida uma consciência nesse sentido universal. E esse sujeito que estava lá, ele não se levou para uma diferenciação, né, qualitativa no sentido de... Ele não se pôs. Ele não se pôs. Ele não se pôs no real. E ele não desenvolveu essa abstração absoluta ou pensamento de si mesmo, porque esse pensamento não era de si mesmo, era um pensamento externo, né? Mas supondo que ele tenha atingido isso aqui, mas ele só não quer se manifestar. Bom, aí... Ele tem consciência da liberdade dele. Agora, ele não passa a diferenciação, porque ele não se põe. Porque ele não está mais agindo no público, na sociedade, ético e politicamente. Justamente. Ele ou mesmo em relação a ele mesmo, ao âmbito de vida que ele tem. Quer dizer, não sei, o cara pode ser empresário, pode ser estudante, não sei. Naquele nicho, naquele locus em que ele atua, ou que deveria atuar, ele deveria passar esse processo. Claro que ninguém é obrigado a ir para a rua, levantar bandeira. Claro. Né? Mas você tem que, de algum modo, para que esse processo ocorra, você tem que, em princípio, diz o Hegel, colocar-se no ser aí. Tá? Como é que você se coloca no ser aí? Se manifestando, agindo. E não fazendo epoquê prática. Não existe epoquê prática. Suspensão do juízo prático. Ou há? Não há. Não, acho que quando o Hegel colocou esse em princípio, me parece que ele está pensando nisso, porque o indivíduo pode não passar ao ser aí nesse processo de diferenciação. No entanto, podemos dizer que ele acaba se diferenciando, né? Quer dizer, ele fica lá no canto dele, sem fazer nada. Então, de algum modo, ele está agindo. Como nós dizemos que não há neutralidade política. Se eu tenho que escolher entre A e B e não escolho entre A e B, eu me abstenho. O que é a abstenção? A abstenção, será que é o modo de ser aí? Pode ser, né? Se for uma abstenção ativa, por exemplo, né? Como Então, os anarquistas fazem, por exemplo. Então, quer dizer, mas é... Não, mas é outra coisa. Mas eu acho que o aí... anarquismo também é uma posição, é A, B e C, vamos dizer. É uma posição. Justamente. Eu iria usar esse exemplo no outro instante. Porque aqui seria o aspecto efetivo. Você se colocar no processo da diferenciação ou se abster disso. Um exemplo como dos anarquistas, me parece, não sei se está certo, eu teria que ter um anarquista aqui. Você é um anarquista? Faz tempinho já que a gente estuda um pouco isso aí. Eu tenho vontade de estudar, mas parece que o núcleo aqui não tem mais o núcleo. Me parece que a posição anarquista, nesse caso aqui, teria a ver com isso. É diferente daquela abstenção inicial. É uma posição, é uma tentativa de diferenciação, mas ela não produz um ser aí. Primeiro, nesse grau que nós estamos discutindo aqui. Não, eu acho que não. Ela pode produzir um ser aí, sim, nesse tão ser aí quanto qualquer outro, né? Não, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Porque você distinguiu a abstenção anarquista. Não, pega, por exemplo... dessa outra abstenção que nós falamos, do não querer se manifestar. Globalização, por exemplo. São movimentos não, mas aí eles não estão se abstendo. Não, pois é. Não, eu digo assim, o anarquismo ele não é só abstenção, né? Ele eu estou seguindo, então vamos mudar o exemplo. Não é só ação, digo abstenção eleitoral, que é o nível da abstenção, né? É anarquista. O anarquista se abstém de votar. Ou ele vota nulo, né? Então em nível eleitoral, em termos de eleição.
ela não produz um ser aí. Quer dizer, ela é uma ação de diferenciação, então ela é consciente. Quer dizer, ela é uma não manifestação consciente, mas tal como aquela outra, ela não produz um ser aí. Ela produz uma diferenciação. Da eleição, né? Sim, estou me limitando a esse exemplo agora, que você diferenciou Isso, o processo de diferenciação. Mas eu acho que aí nós complicamos para ela agora. Entendeu como que ocorre um ser aí, quer dizer, a produção de algo concreto ou não? Eu acho que não. Por exemplo, quando eu tenho duas posições, escolho A ou B, isso é fácil, né? Quer dizer, há um ser aí. Houve um vencedor e um derrotado. Para ficar no exemplo do Alessandro, de eleição, vamos pegar a eleição do... Como é que é o nome daqueles lá? Aécio e Dilma. Aécio e Dilma. Teve pessoas que não se manifestaram. Eu, por exemplo. Eu não votei. Tá, mas você não votou como anarquista. Aí produziu uma diferenciação no sentido da compreensão. Só que ela não chegou a um ser aí. Há um resultado, né, no caso. Há um resultado no sentido de um conteúdo e de um objeto determinado. Agora, teve indivíduos que também não votaram, mas simplesmente para não querer ou para não se identificar nem com um lado ou com outro lado, mas sem isso ser um protesto. Chegamos ao ponto chamado voto de protesto. Entendi. Então, o voto de protesto seria essa diferenciação, é protesto, então é diferenciação, mas ele não produz um ser aí, não produz um resultado positivo, palpável, concreto. Claro, se chegasse a mais de 50%, blá blá blá, aquelas coisas todas. Não, mas não chega mais, nem tem mais isso. Não tem mais, né? Não. Quer dizer, poderia ser o caso, mas se não tem mais, então Não, retiramos o exemplo. Agora, tem aquele que vota nulo, mas não é por protesto, é por não sei o que, né? Não. Mas aqui ainda eu estava pensando em algo mais drástico, do indivíduo simplesmente querer lavar as mãos, alguns indivíduos querem lavar as mãos contra um problema, e o outro indivíduo querer agir, mas aquela ação ser inócua. Entende? Eu acho que não cabe no caso do anarquismo isso aí. Não, acho que não. Mas eu acho que o em princípio de Hegel é para isso, quer dizer, nem toda ação, nem todo processo de diferenciação, pensado subjetivamente, vai ter um resultado concreto no sentido de uma determinação de algo fora de nós. Seria essa a lógica que está por trás aqui. E aí, nesse sentido, se ocorre isso, quer dizer, se o eu se determina, porque tudo tem a ver com o eu, com o que ocorre com o eu. Quando eu estou falando aqui de resultado concreto em relação ao eu. Por exemplo, um indivíduo que simplesmente vota nulo, a gente olha para ele assim, alienado. Agora, o indivíduo que vota nulo como forma de protesto, você fala, pois é, né? Eu não concordo, mas eu respeito. O que significa isso? É que não chegou a produzir um ser aí concreto, mas há um processo de diferenciação em movimento. Concluindo, o momento absoluto da finitude ou da particularização do eu. Por que ele disse momento absoluto da finitude? Porque nesse caso a finitude é tudo. Sua decisão é a sua decisão, a sua ação é a sua ação. Não importa se aqui ela teve efeito ou se ela não teve efeito. Nesse momento aqui não. Porque aqui, inclusive, ele não disse, mas nós estamos no momento da contingência. A particularidade é o momento da contingência. Sim. Beleza? Eu acho que... Muito bem. Olha, muito bom, hein? Hoje você estava iluminado, hein, cara? Pois é, né? Tem dia que... Não é?